Foi comentado anteriormente o campo Work Contour, que seria objetivamente a distribuição do trabalho automática pela alocação quando utilizamos a ferramenta MS Project. Seria o equivalente a dizer, ou até melhor explicando, seria o equivalente a simular uma distribuição de trabalho, onde essa distribuição de trabalho definiria um perfil de produção. Então, ilustrando, projeto, atividade 1, 2 e 3. Todas as atividades pertencentes ao projeto, só que atividades de longa duração. 120 dias, 60 dias, 90 dias. E essas atividades, por serem de longa duração, têm uma característica diferente das atividades de curta duração, principalmente quando elas têm uma produção de grandes volumes de unidades para dar conta das atividades da sua conclusão. Então vamos imaginar aqui como recursos, um recurso pedreiro. Recurso pedreiro, que nós vamos cadastrar como trabalho, a um custo de 12. E vamos colocar na atividade 1 muitos pedreiros, 90 pedreiros. Na atividade 2, 40 pedreiros. Na atividade 3, 60 pedreiros. Então, nós temos uma quantidade muito grande de trabalhadores. Por outro lado, seria incoerente nós pensarmos que a distribuição do trabalho numa atividade desse vulto seguiria alguma coisa nesse sentido. Nesse período de tempo, seria o equivalente a dizer que nós temos na atividade 3, bom, aqui são todos os pedreiros, né? Então, nós teríamos que analisar por atividade. Então, olhando aqui embaixo o Task Usage, nós veríamos que os pedreiros da atividade 1 se comportam de forma quase que distribuída. A mesma quantidade por mês ou, se preferir, a mesma quantidade de pedreiros por semana, dando um perfil de distribuição, dando um work contour, um contorno de trabalho, um perfil de trabalho semelhante a esse. Uma atividade tão longa teria um perfil de trabalho extremamente uniforme. Do início ao término da atividade, nós teríamos uma distribuição uniforme, ou seja, no primeiro dia, uma grande quantidade começa a trabalhar. E se mantém grande, e no último dia todos vão embora. Isso numa atividade de grandes volumes de produção não acontece assim. Ela acontece tradicionalmente assim. No começo, existe um grupo que inicia o trabalho, depois esse grupo é aumentado, até que, em um determinado momento, ele estabiliza em produção em grandes quantidades de recursos e horas, e depois, quando chega perto do fim, a atividade ela é desmobilizada em recursos. Em outras palavras, contrata-se mais, atinge-se um nível mais alto de força de trabalho, depois eles vão sendo desmobilizados e o trabalho vai sendo encerrado. O perfil, então, anterior amarelo, que é no perfil homogêneo,
que é um perfil constante, passa agora a ter um perfil não mais constante, flat. A realidade mostra que é um perfil que estabelece um padrão do tipo cresce e depois diminui. E se mantém constante na parte central. Isso não é flat, é um perfil que nós diríamos para 86.400 horas, um perfil turtle. 86.400 horas. Significa dizer que ao longo da atividade nós teríamos alguma coisa desse tipo. Vamos colocar aqui por mês. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. Nós teríamos uma carga inicial, uma carga final e uma distribuição desse tipo. Parece o casco de uma tartaruga. Existem outras distribuições na ferramenta? Seriam, deixa eu ver aqui, turtle a 86.400. Era esse valor aqui. Timescale, aumenta para poder mostrar. Novamente, Ctrl C. Ctrl C. Marcando, copiando, colando. Temos um início menos intenso, um fim menos intenso, um ápice quase que constante aqui no meio. Existem, então, outras formas de distribuição para as mesmas 86.400 horas. Front loads, 86.400, mostra um crescimento, um ápice no começo e um declínio ao final, ou backloads, um começo, um ápice ao final e depois uma atenuação. Esse tipo de distribuição já padronizada pela ferramenta, como mostrada nesse slide, mostra que a distribuição pode ter perfis distintos. E aqui nós temos na linha, na cor fuchsia, a distribuição tartaruga, turtle. O early peak, que seria o front-loaded, e o late peak, que seria mais para um backload. Então são distribuições pré-definidas que fazem sentido quando temos atividades de longa duração e grande força de trabalho alocada. Não faz sentido nós planejarmos as atividades colocando todos os recursos de forma homogeneamente distribuída, como se toda a força de trabalho entrasse no primeiro dia e toda a força de trabalho saísse no último dia.